Muito bem, pessoal, a gente vai ver a partir de agora como é que a gente calcula a área do círculo, certo? Primeiramente, a gente vai ver a fórmula para o cálculo da área de um círculo e, posteriormente, a gente vê alguns exemplos de como calcular a área de círculo e alguns exemplos relacionados a cálculo de área. Só no final que eu vou fazer uma demonstração da fórmula da área do círculo, certo? Então, primeiramente a gente vai entender como é que a gente calcula a área de um círculo, certo? Para entender esse conceito de área do círculo, a gente precisa entender primeiramente que existe uma diferença enorme entre círculo e circunferência, certo? Círculo é essa região interna à circunferência, certo? Então, se a gente está querendo calcular a área de um círculo, a gente está calculando essa áreazinha interna ao círculo, certo? Como assim, Romero? Quer dizer que círculo e circunferência não é tudo a mesma coisa, não? Não. Círculo você pode calcular área, certo? É uma região plana, ela está no plano, certo? O círculo é essa região interna, essa parte de dentro, certo? Então, essa parte de dentro a gente chama de círculo, ok? E a gente pode calcular a área de um círculo. Como é que a gente calcula a área de um círculo, Romero? A gente vai fazer uso dessa formulazinha aqui, ó. Π vezes R ao quadrado. Quem é esse R? É o raio. O raio, essa medida R, certo? Então, a gente vai usar essa formulazinha aqui para calcular a área do círculo. Cuidado para não confundir com a fórmula que a gente usa para calcular o comprimento de circunferência. É por isso que eu estou querendo que vocês diferenciem bem direitinho, ó. Circunferência já é outra coisa. Circunferência, a gente viu que essa linhazinha aqui, ó, que a gente pode esticar e calcular um comprimento C. Como é que a gente calcula o comprimento da circunferência? A gente viu nas aulas anteriores, certo? Tudo que a gente viu até agora foi sobre essa formulazinha aqui, ó. Comprimento da circunferência é igual a 2π vezes R. A gente usou até agora essa formulazinha para calcular o quê? Para calcular comprimento de circunferência, certo? O que a gente vai usar a partir de agora, presta atenção, o que a gente vai usar a partir de agora é essa formulazinha que serve para calcular a área do círculo, certo? Essa daqui você calcula comprimento, né? Comprimento. E essa daqui você calcula área, certo? Ó, olha a diferença aí, certo? Então, recapitulando. Do círculo, que é essa região interna, a gente pode calcular a área. Que fórmula que a gente vai usar? πr ao quadrado. Que fórmula que a gente vai usar para calcular comprimento da circunferência? O comprimento a gente calcula usando 2π vezes R, certo? Então, tem uma diferença aí, ó. Observe, para gravar na memória aí de vocês, para calcular a área, tem um R ao quadrado, certo? Já na formulazinha do comprimento, a gente não tem esse R ao quadrado, certo? Então, já serve aí para você diferenciar, ok? Muito bem, vamos aos exemplos.
Exemplo, calcule a área de um círculo de raio medindo 6 centímetros. Então tá aqui o desenho do círculo, né? E o raio desse círculo é 6 centímetros, mede 6 centímetros. Então, como é que eu vou calcular a área desse círculo? Observe que não é comprimento da circunferência que está pedindo no exemplo. Está pedindo a área. Se está pedindo a área, a formulazinha que a gente vai usar é a área do círculo é πr ao quadrado. Ok? Então, a área do círculo vai ser igual a π é igual a 3,14 vezes o raio ao quadrado. Como é que vai ficar esse pedacinho aqui? R ao quadrado. O R é 6, o raio é 6. Então, vai ficar 6 elevado ao quadrado. Então, vai ficar 6 ao quadrado, certo? No lugar do R, eu coloco 6, ok? Romério, sempre eu vou usar π igual a 3,14? Se na questão não estiver especificando nenhum valor, você usa π igual a 3,14, certo? Mas se a questão disser use π igual a 3, então no lugar do π você vai colocar um 3, certo? Porque ele está arredondando para o 3. Se na questão disser use π igual a 3,1. Você vai colocar no lugar do π o 3,1, certo? Mas se na questão não está dizendo nada, como esta, por exemplo, não está especificando quanto eu tenho que usar no lugar do π, aí você automaticamente usa π igual a 3,14. Então, no lugar do π, você coloca 3,14, certo? Então, vamos continuar. A área vai ser igual a... Eu tenho que resolver essa expressãozinha aqui, ó. Só que observe que tem uma potência. Se tem uma potência, eu tenho que resolver primeiro essa potência, depois é que eu resolvo essa multiplicação. Então, eu vou repetir o 3,14, porque eu não posso multiplicar aqui, ó, certo? Eu vou resolver primeiro 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. É 6 vezes 6 dá 36, certo? Então, agora sim eu posso resolver a multiplicação. Vai ficar 36 vezes 3,14, né? 36 vezes 3,14. 6 vezes 4 dá 24. Eu coloco 4, vai o 2. 6 vezes 1 dá 6, com 2 dá 8, coloco 8. 6 vezes 3 dá 18, então eu coloco 18. 3 vezes 4 dá 12, coloco 2, vai o 1, né? 3 vezes 1 dá 3, com 1, 4. 3 vezes 3 dá 9, e agora eu somo esses resultados, certo? 4 com 0 é 4, 8 com 2 dá 10, eu coloco 0, vai o 1, 8 com 1 dá 9, com 4 dá 13, eu coloco 3, vai o 1, 1 mais 1 dá 2, com 9 dá 11. Observe que tem duas casas decimais aqui, ó, uma, 2, você conta no resultado também. 1, 2 casas decimais no resultado. Então, o resultado aí é 113,04. 113,04. Vou colocar mais para cá, para poder caber. 113,04. E a unidade de medida, pessoal? Se a gente está calculando a área, a unidade de medida de área vai ficar elevada ao quadrado, certo? Então, aqui, ó, se está centímetros, vai ficar centímetros quadrados. Então, vai ficar a área desse círculo aqui, ó. Esta área desse círculo
observando que essa região interna, né? Essa área desse círculo o resultado dela, a medida dessa área é 113,04 centímetros quadrados, certo? Tem que colocar centímetros quadrados, já que a gente está medindo a área, certo? Viram aí a diferença? A gente está calculando uma área. Nos exemplos anteriores, a gente estava calculando a medida da circunferência, ou seja, era a medida dessa linha. Então tem uma diferença enorme aí, certo? Muito bem, espero que tenham entendido. E tem mais alguns exemplos sobre área de círculo, certo?